Então, galera, para continuar um pouquinho a nossa última aula sobre pronomes, eu trouxe aqui um pouquinho sobre colocação pronominal. Como que você vai colocar os pronomes na frase. Aqueles pronomes pessoais que eu ensinei na última aula, eles têm uma colocação na frase. Ou eles vêm antes do verbo, ou eles vêm depois do verbo, ou eles aparecem no meio do verbo. E eu vou ensinar aqui para vocês hoje quando é que acontece cada uma dessas regras. Então, ó, como organizar os pronomes pessoais em uma oração. Então, olha, os pronomes oblíquos átonos podem mudar de posição em uma frase, só os átonos. Me, te, se, oi, os, a, o, as, lhe, ilhes, nos e vos. Então, a primeira que pode acontecer é a próclise. Próclise antes do verbo. Por exemplo, aqui, ó, tem uma frase, não me deixe só. O verbo está bem aqui, ó, e o pronome apareceu antes do verbo. Professora, por que não tá não deixe-me só? Por causa da regra de atração. Existem algumas palavras que vão atrair esse pronome para antes do verbo. Primeira palavra que atrai são as palavras com sentido negativo. No caso, o não aqui, ó. Outras palavras, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é uma palavra com sentido negativo, puxou o verbo, o pronome para antes do verbo. Ninguém o apoia. Ninguém, palavra com sentido negativo, puxou o pronome para antes do verbo. Nunca me deixou. Nunca, palavra com sentido negativo, puxou o pronome para antes do verbo. Se antes do verbo houver um advérbio, todas as vezes que antes do verbo tiver um advérbio, eu vou puxar esse pronome para perto dele. Aqui se vive feliz. Mas aí aqui embaixo, ó, eu trouxe para vocês um outro exemplo. Por que aqui está diferente desse de cima? Aqui vive-se feliz. Vocês devem imaginar que é por causa dessa vírgula que apareceu bem aqui. A partir do momento que eu coloco a vírgula entre essas palavras, entre essas frases, essas orações aqui, ela acaba... a partir do momento que eu coloco a vírgula entre essas frases, ela acaba com esse fator de atração. Então, não vai atrair mais o pronome para perto dele. E aí o pronome vai ficar depois do verbo. Então, outro fator que atrai é se antes do verbo houver pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos. Tudo me incomoda. Tem um pronome aqui, ó, indefinido. Puxei o pronome para antes do verbo. Isso me faz tão bem. Isso, pronome demonstrativo. Puxou o pronome átono para antes do verbo. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. Que, pronome relativo, vai puxar o pronome aqui para antes do verbo. E a próxima e última, antes do verbo, se antes do verbo houver preposição seguida de gerúndio. Gerúndio é aquela palavra dos atendentes de telemarketing. Eu vou estar passando a sua ligação. Então, todas as vezes que eu colocar o verbo passando, fazendo, comendo, caindo, tenho ando, endo, indo, eu tenho um verbo que está conjugado no gerúndio. E aí, se tiver uma preposição, ó, junto com esse verbo no gerúndio, eu vou colocar o pronome átono antes desse verbo. Em se tratando de saneamento, o Brasil ainda tem que investir muito na área de tratamento de esgoto. Então agora, ó, as regras da ênclise depois do verbo. Essa regra aqui é a regra oficial do Brasil. Então, geralmente todos os pronomes virão depois do verbo, a não ser que tenha um fator de atração para colocar ele antes do verbo. Alistou-se no exército para realizar um sonho. Professor, eu posso escrever se alistou no exército para realizar um sonho? Não. Sabe o que é um erro da norma gramatical? Colocar o pronome no início da oração. Não posso colocar esse pronome no início da oração. Ela sempre tem que vir, nenhuma oração inicia com pronome. Exemplo, posso falar me beija? Pode, mas não está de acordo com a norma gramatical. O correto é falar beija-me. Te amo. Eita, ó, o correto de acordo com a norma gramatical, amo-te. Naquele lugar se faz justiça com as próprias mãos. Tá vendo aqui, ó, se eu coloco uma vírgula, eu não posso, é como se eu estivesse iniciando novamente uma oração, e aí eu não posso colocar o C bem aqui, ó. Se eu tenho a vírgula, aí ele vai perder esse fator aqui, ele vai ter que começar sempre depois do verbo. E a mesóclise, que é muito mais difícil da gente usar,
somente no meio de verbos que estejam no futuro do presente ou então no futuro do passado. Futuro do presente, eu estou aqui no presente, estou falando de alguma coisa que vai acontecer no futuro, chamarão, alguém vai me chamar. E o futuro do passado, chamariam, alguma coisa que ia acontecer no futuro lá do passado e que acabou não acontecendo. Ó, chamarão a mim, chamar-me-ão, tá vendo? Chamariam a mim, chamar-me-iam. Só é muito mais raro a gente fazer uso desses daqui. Beleza? É isso, obrigada.